omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 14 de maio, a Igreja celebra a festa do apóstolo São Matias. São Matias é citado pela primeira vez na Bíblia nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, 15 a 26. Ele se tornou um dos apóstolos de Jesus depois da morte e ressurreição do mesmo. Ele entrou no lugar de Judas, que havia traído Jesus, e por causa da gravidade do que fez e que não foi capaz de acolher a misericórdia de Deus, ele cometeu o suicídio. O número dos 12 era importante para o grupo dos apóstolos, primeiro, porque foi o desejo do próprio Jesus, e depois, que simbolizava as 12 tribos de Israel, e no caso dos apóstolos, simbolizava o novo povo de Deus que havia nascido pela paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Pedro e os apóstolos compreenderam que deveriam rezar e pedir a Deus que mostrasse quem deveria entrar no lugar de Judas, porque o número 12 era importante. Por isso, São Matias é chamado apóstolo póstumo. A narração da escolha de São Matias em Atos dos Apóstolos nos diz assim: Depois da ascensão de Jesus, Pedro disse aos demais discípulos: Irmãos, em Judas se cumpriu o que dele se havia anunciado na Escritura Sagrada. Com o preço de sua maldade se comprou um campo. O Salmo 109 ordena que outro receba o seu cargo. Convém então que elejamos um para o lugar de Judas, e o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por um voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Por esse relato dos Atos dos Apóstolos, percebemos que o apóstolo São Matias conviveu com Jesus, esteve com ele durante todo o tempo. Certamente foi um dos 72 discípulos enviados em missão e esteve com o Senhor, ouviu, conviveu com o Mestre e por isso foi escolhido para ser apóstolo no lugar de Judas. Matias, então, foi um fiel discípulo de Jesus. Mesmo diante da morte tão cruel do Senhor e da sua ressurreição e de todo o medo que os apóstolos estavam vivendo, Matias permaneceu fiel e estava junto com os apóstolos. Segundo a tradição, depois que ele recebeu a força do Espírito Santo em Pentecostes, ele saiu numa missão evangelizadora para a Judéia, a região da Capadócia, e depois esteve em terras distantes, como a Etiópia. Em todos estes lugares, através da sua pregação e dos milagres que ele realizava, ele converteu muitas pessoas e por isso também experimentou muitas perseguições. Porém, mesmo diante de todas essas perseguições, ele era um incansável evangelizador e levava o nome de Jesus a todas as pessoas e por isso entregou a sua vida pelo Senhor. Conta-nos que São Matias morreu por apedrejamento e depois foi decapitado na cidade de Jerusalém. Ele não teve medo das ameaças, ele não teve medo das injúrias e da própria morte, mas anunciou Jesus até o fim. Foi um discípulo fiel. A tradição nos conta que Santa Helena, no século III, ordenou que as relíquias de São Matias fossem levadas a Roma e guardada na famosa igreja de Santa Maria Maior. Em outro momento, parte das suas relíquias foram levadas para uma igreja na cidade de Treves, na Alemanha, que, segundo a tradição, teria sido evangelizada por São Matias. Queridos irmãos, que belo testemunho deste grande apóstolo, deste fiel seguidor de Jesus Cristo. Ele que foi escolhido por Deus mesmo depois da morte e ressurreição do Senhor. É um grande mistério, o mistério da escolha de Deus.
Percebemos então que a narração dos Atos dos Apóstolos coloca o nome de uma outra pessoa primeiro, José, e eles explicam bastante a respeito desse José. Talvez ele fosse uma pessoa importante, talvez mais importante que São Matias. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e quando falam de Matias apenas falam e Matias, que poderia parecer insignificante ou menos importante do que o primeiro. Porém, o Senhor escolhe Matias. É um grande mistério, o mistério da escolha de Deus. Deus, ele não olha aquilo que nós homens olhamos, mas ele olha o coração. E por isso ele chama a quem ele quer para poder segui-lo. Que o Senhor hoje possa olhar o nosso coração e encontrar em nosso coração também um servo, uma serva fiel do seu Evangelho, para que possamos ser dignos de estarmos na sua presença. Imploremos a Deus que tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de segui-lo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades que vivemos no nosso dia a dia. Que isso não nos impeça de dar testemunho do nosso bom Jesus. Senhor Jesus, ao celebrarmos o apóstolo São Matias, este é escolhido por vós, mesmo depois da sua morte e ressurreição. Nós te louvamos, Senhor, pelo mistério da escolha de Deus em nossas vidas. E queremos te agradecer, Senhor, porque de uma forma ou de outra o Senhor nos escolheu para estarmos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de sermos batizados, porque o Senhor nos deu a graça de termos fé. E isso é uma graça, Senhor, não é mérito nosso. Não cremos porque queremos crer, cremos porque Deus nos dá a graça de crer. E por isso te louvamos, porque isso é uma escolha, isso é uma predileção do próprio Deus, e nós te agradecemos por isso. E assim como São Matias foi escolhido por Deus, dai-nos a graça também, Senhor, de na nossa pequenez, na nossa miséria e insignificância, sermos acolhidos e escolhidos por vós, porque vós sois o nosso único Deus e não há outro, e queremos ser fiéis a Ti, Senhor, durante toda a nossa vida, e assim chegarmos um dia a convivermos com São Matias no céu, louvando e bendizendo o Teu santo nome por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Matias, apóstolo, rogai por nós.